Olá, meu povo de Deus, meus amados irmãos. Estou aqui e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 em diante, que relata exortação a perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, né? Através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, né? Cristo é agora o grande sacerdote, porque o sacerdócio levita ficou para trás, né? O sacerdócio levita foi destituído por Cristo, tanto o sacerdócio quanto a lei. Não existe lei de Moisés para hoje. Não existe lei de Moisés, não existe para hoje mais sacerdócio levita, porque estamos no sacerdócio de Cristo, né? Estamos no sacerdócio de Cristo e na lei de Cristo, não de Moisés. A lei de Moisés só vigorou até João Batista. Quando João Batista entra para apresentar Cristo, a lei de Moisés parou ali, não funciona mais. Por quê? Porque a lei de Moisés é fraca, é cheia de fraqueza e inutilidade. A lei de Moisés é cheia de fraqueza e de inutilidade. Não é eu quem diz, é o próprio Cristo quem revoga a lei de Moisés para introduzir a sua lei, para introduzir o novo pacto, para introduzir a nova lei de Cristo, que é a igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, né? Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, né? Porque a má consciência nos leva ao pecado, né? A não sei como esses pastores de hoje dormem sossegadamente, tendo a sua consciência pervertida, né? Através dos erros que eles pregam, né? A má consciência e o corpo lavado com água limpa, né? Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que faz a promessa. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, né? Porque tem igreja por aí que prega que não necessitamos de fazer obra, né? Então é uma igreja de Satanás pregando mentira, que é essas igrejas falsas. Ela vive de enganar o povo, mas a Bíblia está dizendo que consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, né? Então devemos, nós como cristão verdadeiro, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, nós como membros dessa igreja devemos estimular uns aos outros, dos irmãos, no amor e nas boas obras, né? Não abandonando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros,
e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Presta atenção no versículo. Porque se voluntariamente, não prepositalmente, veja como é forte, continuarmos no pecado, pecando, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, né? Eu, por exemplo, que recebi a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, me batizei na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Fui lavado, remido, me tornei, né, uma outra pessoa, uma nova criatura. Recebi o espírito de adoção para ser chamado filho de Deus. E aí, eu continuar pecando, o que é que vai acontecer comigo, né? Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Por quê? Porque eu já recebi a verdade, né? Eu já me batizei aonde? Na verdadeira igreja. Eu já me tornei membro de Cristo, né? Eu já me tornei membro de Cristo. Caso agora eu venha cair, que sacrifício farei, né, para pagar meus pecados? Se já recebi toda a verdade, se eu já sei todo o que eu devo fazer e proceder na minha caminhada para a salvação, certamente Deus vai me rejeitar, né? Mas a Bíblia diz, e provavelmente se nos arrependermos de coração puro e sincero, Deus ainda nos perdoará, né? Porque como está escrito, quando Pedro perguntar quantas vezes devemos perdoar, e Cristo respondeu 70 vezes 7, né? Aqui na terra. Provavelmente Deus vai perdoar 700 vezes 7, né? Mas com arrependimento puro e sincero, e com amor puro e sincero. Porque se for só arrependimento de boca, não serve. Se for sem amor, também não serve. É nada para Deus. É como o batismo de hoje por aí. Se você é batizado na igreja católica, não serve para Deus. Se você é batizado na Assembleia, na Adventista, etc, também não serve para Deus. Porque é igreja de engano. É igreja que prega mentira. Quem prega mentira não é de Deus, é de Satanás. Porque Satanás é o pai da mentira. Não quero ofender vocês, não é a minha intenção. Mas eu estou falando a verdade, né? Estou falando a verdade. Queira você queira, que não, né? Porque voluntariamente, se continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, que é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, e cair, não resta mais sacrifício pelos pecados, né? Talvez depois de receber tudo isso, como eu recebi, eu caí em transgressão, talvez eu perca, né, essa caminhada, né, que eu estou fazendo para a vida eterna. Talvez eu perca, mas pode ser que as minhas brasas de fogo amontoada possa me livrar, né, que é as boas obras, né, que é a fé, né? Agora a fé tem que ser com obediência. Se não tiver obediência, amor puro e sincero no coração, seremos reprovados. Não resta dúvida. Não resta dúvida, né?
mas uma expectação terrível de juízo, né? Para quem está no pecado, uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários, né? Isso é para quem é cristão verdadeiro, né, que está seguindo. Eu vou voltar, que é para poder a gente entender, né, isso aqui. Preste atenção. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, né, porque se voluntariamente continuarmos no pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, da lei de Cristo, da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés naquele tempo, presta atenção que isso aqui, a lei de Moisés não está enfatizando para hoje, isso é um exemplo, né? Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, isso era lá antigamente, morre sem misericórdia, apedrejado, né? Pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, morre sem misericórdia, apedrejado ou crucificado. Isso é lá na lei de Moisés. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, Cristo, né? E tiver por profano o sangue do seu pacto, que é a nova aliança, com que foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça, porque a lei de Moisés não tem nada disso, né? A lei de Moisés é uma lei falha, inútil, mas a lei de Cristo não é inútil, porque ela nos traz salvação e vida eterna, se tivermos a fé verdadeira de Deus com amor puro e sincero no coração. Vou ler de novo. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, ele está enfatizando a lei de Moisés com a lei de Cristo. Não é que a lei de Moisés esteja em vigor hoje. Aqui é Hebreus 10, capítulo 28. Presta atenção. Havendo alguém lá naquele tempo, isso é que Paulo está falando aqui para os hebreus, havendo alguém rejeitado a lei de Moisés antigamente, morre sem misericórdia, né? Pela palavra de 1 ou 2 testemunhas, morre apedrejado, crucificado. De quanto maior castigo, cuidais, vós, será julgado, merecedor, aquele que pisar no Filho de Deus, em Cristo. Se nós desobedecemos a lei de Cristo, nós estamos pisando nele, né? E tiver por profano o sangue, né, do pacto, que é a lei de Cristo também, né, com que foi santificado, porque o povo israelita e os outros que Deus deu a Cristo para resgate, né, eles seguiram a lei de Moisés até Cristo, porque a lei de Moisés foi dada para o povo israelita junto com as tribos para eles caminharem até Cristo, né? A lei de Moisés conduz o povo israelita até Cristo. Quando foi muito pouquíssimo, 10%, só foi conduzido até Cristo. O resto foram para a legião do mal, né? Para Satanás, não aceitando, né, a nova igreja. Mas os outros que permaneceram na igreja do deserto, que é a lei de Moisés, esse foi conduzido até Cristo. Uns 10% só foi conduzido até Cristo. E
quando Cristo chegou, que colocou a nova igreja, eles aceitaram e ficaram nela. Mas os outros não ficaram, acabaram matando Cristo, se combinaram junto com a tribo de Judá, a mais perversa, junto com o povo israelita, e os outros mataram Cristo, por não aceitar a nova igreja, né? Porque a igreja que ele já estava, que era a lei de Moisés, a igreja do deserto, para se pagar o pecado, ele não tinha como pagar, ele não pagava pecado. Quem pagava o pecado deles antigamente era o bode, que era sangrado no altar pelo pecado deles. Ele, ó, era mamão com açúcar para ele. Eles podiam roubar, matar, estrupar, fazer o que bem entendesse. O povo israelita fizeram isso, né? Se prostituía, adulterava, roubava, enganava, mentia, julgava o certo pelo errado, né? Isso era o povo israelita antes de Cristo. Por quê? Porque a lei de Moisés era fraca e inútil. O próprio Deus fala a respeito disso, né? Era inútil. Por quê? Porque tem nessa mesma leitura que eu estou falando aqui, que era fraca e inútil, porque o pecado deles era pago com o coitadinho dos bodes, com o sangue dos bodes, né? Um sacerdote pecava, ou um dos povos israelitas estava em pecado, pegava um bodezinho, coitado do bode, levava lá para o sacerdote matava e se derramava o sangue, pronto, pagava o pecado dele. Na lei de Cristo não é assim, né? Na lei de Cristo você tem que se arrepender verdadeiramente, com amor, se lavar batizando para poder ser perdoado, e perdoando primeiro, né? Tem que perdoar primeiro para poder ser perdoado por Deus, senão é nada feito. Do quanto maior castigo, cuidai de vos será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profano o sangue do pacto com o que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça, que é Cristo, né? Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo, né? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque ele está enfatizando que é horrível cair na mão de Deus vivo. Isso é o pecador, né? O pecador de hoje, né? O pecador de hoje não quer aceitar a verdade, como eu falei no versículo anterior ali, né? Ninguém que está com a mente cauterizada na mentira não quer aceitar a verdade. Os católicos aceitam se você for falar, não, ele quer dar em você. Eu quase apanho de um. Ele puxou uma lapa de peixeira, quase me fura. Disse que tinha sido Satanás, porque eles não aceitam a verdade, porque a mentira prevalece a favor deles, porque é o diabo quem domina. Da mesma forma é os evangélicos de hoje. Um evangélico também quase dava em mim quando eu falei que hoje o dízimo não está em vigor, que foi da lei passada. Nós estamos na lei de Cristo. Ele ficou brabo. Não, tem que ter dízimo. Por quê? Ele está com a mente cauterizada através do seu falso pastor, que ensina mentira, né? Aquele que ensina mentira não é de Deus, é de Satanás. Aquele que cria uma igreja falsa não é de Deus, é de Satanás. O que ele devia fazer, se ele quisesse mesmo seguir Deus, seguir a doutrina, ele botava lá na frente da quatro paredes dele: sala de reunião dos membros da igreja de Deus. Simples. E pregaria a verdade, né? E pregaria a verdade. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser iluminado, os dias passados é quando estava
no pecado, agora eles estão sendo iluminados. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de ser iluminado, porque antes estava no pecado, agora está iluminado, através da lei de Cristo e da doutrina, suportaste grande combate de aflição. Que o apóstolo Paulo sofreu isso, por pregar a verdade. Ele que era um que assolava a igreja de Deus, né? Acabava os cultos da igreja de Deus, metia o pau no povo, né? Prendia os pregadores da igreja de Deus antes de Paulo ser chamado para ser apóstolo. Pois por um lado foste feito espetáculo, tanto por vitupério como por tribulações, e por outro vos tornaste companheiro dos que assim foram tratados. Pois não só vos compadeceste do que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitaste a expoliação dos vossos bens, sabendo que vos tendes uma possessão melhor e permanente. Não lancei fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Que recompensa é essa? A vida eterna. Porque necessitais de tais perseverança, né? Necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, que é a vida eterna. Pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso é Cristo falando, né? Que o justo viverá da fé. O justo onde? Na lei de Cristo, na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, né? Isso é viver da fé, na obediência a Deus, né? Se caso ele recuar, Cristo diz: a minha alma não tem prazer em você, porque você está deixando Deus e indo após o pecado novamente. Nós, porém, não somos daqueles que recuam. O apóstolo Paulo está dizendo que não recua. Ele, junto com os outros irmãos, nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma, né? Então, se nós vivemos na fé, obedecendo a Deus, a lei de Cristo, a doutrina, os mandamentos, que é a verdadeira igreja, através do corpo de Cristo que ele deu na cruz, né? Somos o que? Conservado a nossa alma, né? Para com ele, né? Agora vamos ler Hebreus capítulo 11. A natureza da fé. Lá, exortação, né? Exortação perseverando na fé. Aqui é a natureza da fé e exemplo de fé tirado, né? Tirado do Velho Testamento, que foi os antigos, né? Que teve fé, como Abraão. Pela fé ele ia queimar seu filho, né? Por obediência. Porque a fé, principalmente, ela é obediência a Deus. E tantas outras coisas mais, além de obediência. Mas principalmente, amor puro, sincero, fé, obediência a Deus. Vamos ler a natureza da fé e exemplo de fé, tirado do Velho. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, isso também é uma fé, acreditar, né, naquilo que não se vê. Nós vemos Deus, nós vemos Cristo? Não, mas vemos sim. De que forma?
Se eu estou falando aqui, você está vendo Deus na minha fala, porque a minha fala vem de Deus. O meu olhar, a minha visão vem de Deus, né? O passarinho vem de Deus, o boi vem de Deus, né? Tudo aqui vem de Deus, né? Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho, pela fé os antigos, né? Mas presta atenção nesse tipo de relacionamento. Presta atenção que é para vocês não ficar confundidos. Vou ler novamente. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E a prova das coisas que não se vê, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. De que forma? A fé é um fundamento das coisas que se espera. Que é que nós esperamos através da obediência a Deus, através da obediência da lei de Cristo, da doutrina, dos mandamentos. O que é que a gente espera? Não é a salvação? É a salvação. Em que? Em que prova? De uma coisa que a gente não vê. A gente vê Deus? Não vê. A gente vê Cristo? Não vê. Mas a gente tem essa fé que Ele existe, né? A gente tem a fé que Deus existe, que Cristo existe. Isso é uma fé também, né? E uma fé também obedecer, para nós ver as coisas que nós esperamos. Quem é que a gente espera através da fé na obediência a Deus? A vida eterna, não é verdade? A vida eterna, né? Dando prova que Deus existe, que Cristo existe, mesmo a gente não vendo. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Agora vai falar dos testemunhos daqueles que tinham fé antigamente. Vamos ler. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Isso também é uma fé. Nós acreditamos. Não é uma fé? É uma fé. Nós acreditamos que foi Deus quem criou os mundos. Que mundo? Esse mundo aqui e o mundo dele, lá no paraíso, né? O mundo habitável de Deus. Por quê? Deus, quando veio da eternidade, preste atenção, quando Deus veio da eternidade para a eternidade, quando ele chega nessa outra eternidade, ele criou um mundo habitável para ele, para Deus, para Cristo, para os anjos, para os arcanjos, etc, e etc, e etc. É um mundo lá. E ele também criou esse mundo aqui. Por isso que está no plural, né? Pela fé, nós acreditamos, nós cremos pela fé, e entendemos que os mundos, não é o mundo, é os mundos. Porque é os mundos? Porque tem o mundo habitável de Deus e tem o nosso mundo. São dois mundos, por isso que está no plural. Entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E não foi? O mundo habitável de Deus, quando ele vem da eternidade para a eternidade, pela sua palavra, ele criou seu mundo habitável. E depois ele criou esse mundo aqui terreno, pela sua palavra também, né? De modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Ele está comparando os dois mundos, o mundo habitável de Deus,
que é invisível, só espiritualmente é quem vê. E o terreno que é visível. O visível foi feito daquilo que não se vê, porque ninguém vê Deus. Ninguém vê Cristo. Em espírito ninguém vê. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Terreno já viu Deus. Nenhum ser humano viu Deus. Né? Pela fé, né? Pela fé, ofereceu a Deus mais excelente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Né? Porque ele acreditou, ele não tinha mandamento. Abel não tinha mandamento, mas ele tinha fé nas coisas que fazia, do bem. Mas ele não tinha mandamento. Deus não deu mandamento a Abel, nem a Caim. Não está escrito. Só está escrito a respeito desses bens aqui que ele está dando a Deus, as suas ofertas, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Porque esse sacrifício foi mais excelente? Porque Abel era da legião do bem, né? Abel era da legião do bem. Por isso que o sacrifício dele foi mais excelente. Ele não tinha maldade em seu coração. Mas Caim, sendo do mal, né? Abel da legião do bem, Caim da legião do mal. Porque quando a mãe dele e o pai comem o fruto que está lá no Éden, e um chama de maçã, outro chama de outra coisa, vou enfatizar esse ponto aqui que é para dar uma ênfase melhor de entendimento, né? Quando Deus acaba de criar Eva e Adão, que entrega tudo a eles para eles sobreviver lá naquela época, né? Que isso é figurativo. Eva, Satanás, que veio lá do paraíso por ser expulso, né? De lá do paraíso, de lá do mundo habitável de Deus. Satanás veio de lá, do mundo habitável de Deus. Quando Deus joga ele no abismo, ele cai aqui na terra, né? E o que é que acontece? Ele aí se instala, ele com seus anjos, né? Do mal. E Deus disse para Eva e Adão a seguinte palavra: tá vendo aquele fruto ali no meio do jardim do Éden? Não tocareis nele, nem comereis dele, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Deus falou isso para Eva e Adão, né? Deus falou isso para Eva e Adão. Não tocareis naquela árvore, nem comereis de seu fruto, porque no dia em que comerdes, certamente morrerá. O que é que quer dizer isso? Porque se Eva e Adão fossem comer daquele fruto, Deus disse que não era para eles comer, né? No dia que eles comerem, ele vai morrer. Por quê? Porque eles estão desobedecendo a ordem de Deus, o mandamento, né? E todo aquele que desobedece a Deus é morto para Deus, né? Então, quando Eva e Adão comem esse fruto, eles morreram para Deus espiritualmente. Eles morreram para Deus espiritualmente por comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Aquele fruto do Éden que Eva e Adão comeu é o fruto do conhecimento do bem e do mal, que é as duas legiões, a legião do mal e a legião do bem. A legião do bem, a legião de Deus, a legião do mal de Satanás. E foi aí que foi introduzido o primeiro pecado na terra por ordem
por instigação de Satanás, que mandou Eva comer. Ele disse para Eva: pode comer, meu amor, coma, que você não vai morrer. Deus também não tinha explicado de que morte eles também iam morrer. Deus não explicou, só disse que se eles comessem, morreria, né? Mas não explicou que era morte material ou espiritual. Deus não explicou isso para Eva e Adão. Por isso que Satanás disse: olha, pode comer, Eva, que você não vai morrer não, tranquilo. E ela comeu, desobedeceu, morreu para Deus espiritualmente e entrou o primeiro pecado na terra por causa de Satanás, pela desobediência a Deus. O pecado é desobediência a Deus. Se Deus está dizendo para você não ser gay, não seja. Se Deus está dizendo para você não seja lésbica, não seja. Se Ele está dizendo para você não danifique seu corpo furando para botar brinco, para botar piercing, para fazer tatuagem, não faça, né? Eu tenho tatuagem porque eu não sabia, né? Eu não sabia. Eu tenho uma tatuagem pequenininha, mas tenho, mas porque eu não sabia que era proibido. Mas se você a partir de agora está sabendo que não deve ser gay, que não deve ser lésbica, que não deve usar brinco, não deve usar piercing, não deve fazer tatuagem, você não tem, mas estava com vontade de fazer e agora sabe que Deus vai te castigar por conta disso, porque agora Deus te castiga, porque você está sabendo da verdade, né? E Deus te castiga porque você agora sabe da verdade. Quando não sabemos, tudo bem, mas quando sabemos e fazemos, Deus vai nos castigar, com certeza. Seremos julgados por isso, porque sabemos, né? E etc, e etc, e etc. Tudo quanto for contrário a Deus, pintar, usar batom, eu vejo crentes, né? Evangélicos, gente dizer: quem foi que disse que não pode se pintar na Bíblia? Eu vi uma mocinha um dia desse no Quai, né? Ela dizendo: oxe, não, mas lá no Antigo Testamento o povo se pintava, botava piercing, aquelas argolas. Era, realmente era, lá atrás, naquele tempo. Mas hoje é proibido. Hoje é proibido. Porque naquele tempo o povo não tinha essa instrução, mas hoje tem. E eu já li. Se vocês, isso tá no 3 ou 4 vídeos antes dos meus últimos vídeos que tá no meu canal. Pode ir lá que você vai achar a proibição de se pintar, de usar brinco, etc, etc. Danificar o corpo, não pode. Deus nos faz perfeito. Para que botar enfeite, né? Para que usar batom? Não tem essa necessidade. Deus nos faz lindo do jeito que nós somos, né? Não precisa nos enfeitar, não. É proibido. Roubar, adulterar, enganar, mentir, tudo é proibido. Pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Abel, né? Dando Deus testemunho das suas oferendas, por meio dela, depois de morto, ainda fala, né? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você deve agradar a Deus? Tendo fé, tendo obediência a Ele, né? Porque a fé não só é dizer, não, eu creio.
Deus disse, não é isso não. A fé é uma série de coisas, né? Principalmente amor puro e sincero e obediência a Ele, para poder agradá-lo. Porque se você diz que tem fé, está se prostituindo, você não está agradando a Deus. Você tem fé, é gay, você não está agradando a Deus. Você é lésbica, diz que tem fé, crê em Deus, mas é lésbica, você está contrário a Deus. Você diz que tem fé, está adulterando, você está desagradando a Deus. Está roubando, está desagradando a Deus. Está se prostituindo, está desagradando a Deus, etc, etc. Então, a fé, com amor puro e sincero, é obediência a Deus, não fazendo coisas que desagradem a Ele, né? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento de sua família. Porque ele acreditou em Deus, ele obedeceu Noé, né? Porque Deus mandou Noé fazer a arca. Foi Deus quem mandou, porque ele ia destruir a legião do mal humana, a primeira. Deus destruiu toda a legião do mal humana antigamente, né? A primeira geração. Pela fé, Noé, né? Pela fé, Noé ouviu Deus e obedeceu, né? Porque ele foi avisado das coisas, né, que ainda não se via. Sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. Por que ele preparou? Porque Deus mandou ele fazer. Ele obedeceu, ele teve fé, né? Por esta fé, condenou o mundo, né? Tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé, que é obediência. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, né? A fé é obediência. Não só obediência. A fé é crer, é ter amor puro e sincero, né? E etc, e etc. É uma série de coisas favorável a Deus, a nossa alma e o nosso espírito. Não contrário. Isso é ter fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia, porque Deus mandou e ele obedeceu. Ele teve fé, né? Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho. Porque ela acreditou, né? Mesmo fora da idade, que ela tinha 90 anos, quando os anjos vieram e conversando com Abraão, né? Ela escutou eles dizer que ela ia ter um filho, né? Ela ficou toda, né? 90 anos, uma mulher já tinha cessado, né, a menstruação dela, tudinho, né? E ela ficou lá com ela, como é que eu vou ter filho se eu já não menstruou mais, tá? Mas Deus é poderoso, né? Deus é o Todo-Poderoso e engravidou ela e teve Isaque, né? Porque ele já tinha um filho antes da escrava, né? Que era Ismael, né? Mas o legítimo era Isaque, né? E aí ela deu a luz. Aos 91 anos ela deu a luz. Quando estava para completar 91 anos,
ela deu à luz, né? Mesmo fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido, que foi Deus que prometeu a ela, né? Ela confiou, teve fé, né? Pelo que também de um, e seja já amortecido, descenderam, né? Tendo já amortecido, descenderam tanto em multidão como as estrelas do céu. Isso são o povo israelita, né? As estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar, né? Através de Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó, e através de Jacó nasceu o povo israelita. Milhões de pessoas israelitas através de Jacó, porque quando Jacó entra no Egito, que o seu filho José é governador, Deus disse para ele: Jacó, agora não serás chamado mais Jacó, mas Israel, né? Então quando Jacó entra para o Egito para morar lá, junto com a sua parentela toda, se tornou Israel, e vem daí a nação israelita, rebelde e desobediente a Deus depois de ser resgatado, né? Lá do Egito. Pelo que já descenderam tanto em multidão como estrela e areia da praia, né? Todos estes morreram na fé. Esses anteriores, presta atenção, os anteriores morreram na fé, né? Acreditando em Deus, sem terem alcançado as promessas, que a promessa era a terra prometida, né? É os que morreram antes, né? Não os sequentes, morreram antes, morreram na esperança, mas não conseguiram. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo as vistas e saudado de longe, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Porque quando Abraão caminhava até ter Jacó e chegar no Egito, eles eram andantes, né? Eles andavam acampando, que Deus mandou. E Deus mandou Abraão ir para onde? Para a terra prometida, mas ele não alcançou chegar lá. Não alcançou, né? Ora, os tais, coisa dizem, mostra que estão buscando uma pátria melhor, né? O povo antigo está buscando uma pátria melhor. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora deseja uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, a ser chamado do seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Essa cidade que está preparada para o que vai ser, né? Para o que vai ser recebido em vida eterna, é a nova Jerusalém, né? Pela fé, Abraão sendo provado, Abraão foi provado, né? Abraão foi provado. Deus disse para Abraão: leva teu filho lá no monte tal, faz uma coivara e joga ele dentro para matar ele queimado. E Abraão, pela fé, obedeceu. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaac, que era seu filho. Sim, ia oferecendo o seu unigênito àquele que recebera as promessas. E a quem se havia dito: em Isaac será chamada tua descendência, né? Abraão, Deus falou com Abraão: leva teu filho e mata ele. E ele fez isso, né? Só que na hora que ele preparou Isaac, botou lá em cima das lenhas da coivara, né?
Deus fez aparecer um carneiro, né? E mandou sacrificar o carneiro em vez de Isaac. Mas ele provou a sua fé, a sua obediência a Deus. Isso foi Abraão. Julgando que Deus era poderoso para até os mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, isso lá no Egito já, inclinando sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, estando próximo o seu fim, fez menção da sua saída dos filhos de Israel, e deu ordem acerca dos seus ossos, porque quando o povo israelita iam ser resgatados por Moisés, eles sabiam, que tinham que levar os ossos de José para a Canaã, para a terra prometida. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso, era bonito, era lindo, era forte, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito. Ele preferiu sofrer como os outros lá, apanhar. Foi escravo 430 anos, o povo israelita, no novo reinado depois de José, no novo faraó, que era da legião do mal, das estátuas, dos ídolos, e esse povo se cauterizou nesses ídolos lá do faraó, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Mas Moisés recebeu o poder de Deus para executar todas as coisas que ele executou. Ele obedeceu. A fé de Moisés foi obedecer a Deus, porque antes dele vir resgatar o seu povo, quando ele estava em Midian com a sua esposa e seus filhos, que Deus chamou ele lá no monte e falou: Moisés, vai resgatar o meu povo, lá do Egito. Eu endurecerei o coração de Faraó para não deixar meu povo ir. Isso aconteceu, Deus endurecia o coração de Faraó para não deixar o povo israelita sair. Para quê? Para que Moisés fizesse várias coisas para eles acreditar em Deus piamente. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Deus endurecia o coração de Faraó. Moisés fazia uma maravilha lá, fazia água e sangue, para o povo de Deus acreditar em Deus. E tudo que aquilo que Moisés estava fazendo, estava a força no cajado de Moisés. Transformar água em sangue, piolho, rã, etc, etc. Tudo isso que Moisés fez lá para o faraó, foi feito para que o povo que ia ser resgatado acreditasse em Deus piamente. Mas ao chegar na terra prometida, muito antes,
Ele acreditava, desacreditava, acreditava, desacreditava, né? E acabaram se perdendo. Foram totalmente, praticamente todos para a legião do mal. Pela fé recebeu a Páscoa, né? Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse, né? Que foi quando passaram o sangue nos umbrais da porta lá do povo de Deus, né? Pela fé os israelitas atravessaram o mar vermelho como por terra seca, e tentando isso aos egípcios foram afogados. Agora aqui esse versículo, os israelitas não atravessaram com fé não. Esse versículo aqui, ele está errado. Pela fé os israelitas atravessaram o mar vermelho? Não, mentira. Eles não atravessaram pela fé não. Eles atravessaram pela fé de Moisés, que obedeceu a Deus quando Deus disse a ele: Moisés, abre o mar para meu povo passar. Mas esse povo aqui era tudo medroso, porque quando eles chegaram na beira do mar vermelho, o povo israelita, que viram a poeira de longe do exército de Faraó, foi que eles disseram para Moisés: e agora, Moisés, você trouxe nós para aqui, agora vamos morrer tudinho. Foi aí que Deus falou com Moisés para usar o cajado e abrir o mar vermelho, que toda a força de Deus estava no cajado de Moisés. Moisés apenas executava o que Deus mandava. Deus disse: Moisés, levanta o cajado e manda o mar se abrir para eles passar. Foi assim que aconteceu. Não foi pela fé dos israelitas. Os israelitas nunca tiveram fé. Quer dizer, o povo, né? Agora os que estavam no comando, esses tinham fé, porque eram obedientes a Deus. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodear por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. E que mais direi? Pois me faltará do tempo se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, né? Quem está escrevendo aqui, que, né, vou contar, vai passar séculos escrevendo. Os quais, por meio da fé, venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga o exército estrangeiro. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Um foram torturados, outro aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição, que é no último dia, né? Os outros experimentaram escárnio e açoite e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errante pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido um bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus provera uma coisa melhor a nosso respeito, para aqueles sem nós fosse aperfeiçoado. Eles são aperfeiçoados através de nós, que aceita a verdadeira igreja, e nós é quem vai julgar ele no último dia. Capítulo 12 de Hebreus, né?
perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Isso é o próximo vídeo, né? Isso é o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muita paz, muita saúde e prosperidade, e que vocês se mantenham firmes na lei de Cristo, na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, não de homens, não nas falsas igrejas, mas na igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, né? Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para quando eu postar um novo vídeo. E tenho dito